Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nós vamos aqui dar início ao nosso conteúdo de hoje, que digo assim de passagem, é um conteúdo bastante interessante, né, para quem quer aprender mais sobre a eletricidade, né? Quero aqui compartilhar a tela do meu computador para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo. Então, gente, nós vamos iniciar aqui falando sobre a corrente elétrica. O fluxo ordenado dos elétrons por um condutor. Queria frisar aqui, esse termo ordenado, já fica aqui uma dica, né? Para quem quer aprender sobre esse conteúdo. Só existe corrente elétrica quando há esse movimento ordenado dos elétrons pelo condutor. Quando um condutor ele não é submetido a uma corrente elétrica, os seus elétrons eles estão ali na sua seção de uma forma desordenada. Porém, quando esse condutor é submetido a uma corrente elétrica, existe uma atração que vai ordenar esses elétrons para que eles façam um movimento ordenado pelo condutor. Daí nós temos uma corrente elétrica. Sem a corrente elétrica, nada funciona. Ela é a responsável por levar energia para os nossos aparelhos e sistema. Mas você já parou para pensar como isso tudo acontece? Então, pessoal, é por meio da corrente elétrica que nós temos o bom funcionamento dos nossos equipamentos, né? Iluminação, tomadas, os aparelhos eletrônicos, os aparelhos elétricos, né? No campo aí da indústria, os motores, exaustores, ventiladores industriais, sistemas, né? Tudo isso aí, para eles terem um bom funcionamento, eles precisam da corrente elétrica. É por meio dela que a gente tem o funcionamento desses aparelhos. Para termos uma compreensão melhor de corrente, é necessário entendermos o que é um átomo. Então, para ter uma compreensão melhor sobre o que é a corrente elétrica, a gente precisa voltar um pouco atrás no conteúdo e entender como é que essa corrente elétrica acontece, né? Então, nós vamos entender aqui um pouco sobre o que é o átomo. Nós temos aqui na imagem ao lado uma representação ilustrativa, né, de um átomo. E nós vamos ter aqui a primeira definição desse conteúdo, né? Átomo é definido pela ciência como a menor parte de uma matéria. Então, a menor parte ali de uma molécula, de uma matéria, a menor partícula, a menor parte, né, elemento ali de uma matéria se chama átomo, né? Nós vamos ter aqui o átomo é composto por um núcleo e eletrosfera, onde encontramos os elétrons, prótons e nêutrons. Então nós temos aqui a construção, né, atômica. É como um átomo ele é construído. Ele tem duas partes, que se chama de núcleo e eletrosfera. E dentro dessas partes nós temos os elementos que compõem um átomo, né? Elétrons, vou grifar aqui elétrons, prótons e os nêutrons. E nós temos aqui na imagem, aqui do lado, mostrando aqui o que seria, né, esses elementos. Então nós temos aqui, pessoal, como nós falamos, o átomo é formado por duas partes, né? Nós temos o núcleo, que é a parte central do átomo, e nós temos a eletrosfera, que é a parte que fica em volta do centro do átomo. A parte central de um átomo é chamada de núcleo, onde se encontram os prótons, que possuem cargas eletricamente positivas,
e nêutrons, que são partículas eletricamente neutras. Então, como nós vimos aqui no conteúdo, na parte central do átomo, nós temos dois elementos que compõem a estrutura atômica, que são eles, os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem uma carga positiva e os nêutrons possuem eles são eletricamente neutros, né? Ou seja, eles têm uma carga neutra. Não é nem positivo e nem negativo. Já a parte externa de um átomo é chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons, que possuem cargas eletricamente negativas. Então nós vamos ter aqui na parte externa do átomo, que é a parte que fica em volta do núcleo, melhor dizendo, né? O núcleo do átomo, a parte que fica em volta, que são esses círculos aqui, em volta, ela é chamada de eletrosfera, né? Como nós temos aqui, podemos ver aqui na imagem, eletrosfera. Essa região externa do átomo é composta por órbitas ou camadas ao redor do núcleo, podendo conter até 7 camadas eletrônicas, representado na física por letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q, cada um contendo suas quantidades exclusivas de elétrons. Então vamos aqui entender, aqui na representação aqui da imagem, nós temos aqui essas camadas ou órbitas, né, ao redor do núcleo. E um átomo ele pode ter até 7 camadas. A gente, na física, essas camadas são identificadas por letras maiúsculas do alfabeto, né? Nós temos aqui camada K, L, M, N, O, P e Q. E o interessante é que cada camada dessa possui um limite máximo de elétrons. Do lado aqui nós vamos ver que cada camada tem os seus elétrons, a quantidade máxima de elétrons por camada. Na camada K nós temos 2 elétrons, na L 8, M 18, N 32, o O 32, o P 18 e o K nós temos 8 elétrons. Deixar claro aqui que essas camadas ela pode ter até menos elétrons, mas jamais elas podem ultrapassar o seu limite total por camadas. Os elétrons que estão nas camadas mais próximas do núcleo têm maior dificuldade de se desprenderem de suas órbitas, devido à atração exercida pelo núcleo. Assim, os chamamos de elétrons presos. Então, nós vamos ter umas definições aqui desses elétrons que orbitam aqui na eletrosfera, né? Então, esses elétrons que estão mais próximos do núcleo, né? Os elétrons que estão aqui nas camadas mais próximas da região do núcleo, eles sofrem uma força de atração bem maior, bem mais forte, né? Então, por conta disso, eles não conseguem se deslocar dessas camadas, eles estão presos dentro dessas camadas. E aí nós chamamos ele de elétrons presos. Os elétrons mais distantes do núcleo, última camada, têm maior facilidade de se desprender de suas órbitas, porque a atração exercida pelo núcleo é pequena. Assim recebe o nome de elétrons livres. Então, quais são esses elétrons livres? São os elétrons que estão nas órbitas mais distantes do núcleo. Por estar distante do núcleo, a força de atração é menor. E por ter essa força de atração pequena, eles têm essa facilidade de se deslocarem de uma camada para outros átomos.
Portanto, os elétrons livres se deslocam de um átomo para o outro devido à força de atração exercida por cargas elétricas de polaridades diferentes, gerando um movimento ordenado no condutor. Então, pessoal, nós aqui já vamos compreender melhor o que é a corrente elétrica, né? Na imagem aqui do lado, nós temos uma representação dessas forças, né, gerada pelas polaridades. Então nós, quando começamos a estudar na física, os corpos com polaridades diferentes, eles se atraem. E os corpos com polaridades semelhantes, eles se repulsam. Então nós temos aqui, no esquema aqui da imagem ao lado, quando nós temos cargas com sinais positivos, né? Dois corpos aqui com sinais positivos, eles vão se repulsar. Da mesma forma, se nós tiver dois corpos aqui carregados com cargas negativas, também vão se repulsar, se repelir. Porém, se nós tiver aqui dois corpos carregados com cargas diferentes, eles vão se atrair, né? Esse movimento ordenado de elétrons é chamado pela física de corrente elétrica. Aqui na imagem do lado, nós vamos perceber que nas últimas camadas, né, mais distante do núcleo, os elétrons eles vão pular de camada para outra camada de elétron, devido a essa força de atração, né? Os núcleos dos átomos vão criar um campo de força de atração e vão puxar os elétrons de um átomo para outro. E vai fazer esse movimento ordenado. Um átomo vai liberar um elétron para outro átomo e ele vai ficar com a lacuna aberta. E essa lacuna vai ser preenchida já por outro átomo que vai liberar os elétrons de átomo para átomo. Então, um átomo libera e outro recebe. E esse movimento, né, ordenado dos átomos saindo de um átomo para outro, né, é que recebe o nome de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica seria esse movimento, né, dos elétrons de um átomo para outro. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que passa por um condutor. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é medida em ampere, representada pela letra A maiúscula. O termo ampere foi dado em homenagem ao físico, filósofo e matemático francês André Ampère, que fundou e nomeou a ciência da eletrodinâmica, atualmente conhecida como eletromagnetismo. Então, pessoal, nós temos aqui a imagem do contribuidor, né, ao longo da história, de quem contribuiu para o conhecimento da corrente elétrica, né? Nós temos aqui esse camarada aqui, chamado de André Ampère, e ele viveu entre os anos 1775 e 1836, né? Só para conhecimento, né, acerca de quem criou esse conhecimento da corrente elétrica. Existem dois tipos de corrente elétrica: a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua, que pode ser chamada de CC, esse tipo de corrente elétrica é aquela na qual os elétrons se deslocam em sentido único
e flui do polo negativo para o polo positivo de um circuito. Esse é o chamado sentido real da corrente elétrica. Esse tipo de corrente é encontrado nas pilhas e baterias. É responsável pela alimentação dos equipamentos eletrônicos. Na corrente elétrica alternada, ou CA, o sentido do movimento dos elétrons é oscilante, devido à inversão de polaridade no condutor. No Brasil, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Isto é, os elétrons no interior dos fios movem-se em vai e vem cerca de 60 vezes por segundo. Esse tipo de corrente é encontrado nas residências e indústria. É responsável pela alimentação de equipamentos elétricos. Então, pessoal, vejamos aqui. Vamos aqui às definições dos tipos de corrente, né? Nós temos a primeira corrente aqui que nós conceituamos, que é a corrente contínua. Na imagem aqui do lado a gente pode perceber uma representação aqui, como é esse tipo de corrente, né? Ela tem um movimento reto, né? Movimento contínuo. Isso acontece porque ela tem uma polaridade exclusiva. Né? Onde é que a gente percebe essa corrente, ela sendo demonstrada, né? Em nosso dia a dia? Se você pegar um equipamento eletrônico que é alimentado por pilhas ou baterias, vou dar um exemplo aqui bem comum, né? O controle da TV, ou também o controle de um rádio, todo tipo qualquer controle que você tem aí na sua casa. Você vai ter ali atrás do controle o lugar que você vai colocar as pilhas, né? Ou bateria. E naquele lugarzinho ali, no slot ali que coloca, nós vamos ter uma molinha e vamos ter uma parte ali reta, né? Uma parte ali metálica reta. Aquela molinha ali, ela vai ter a indicação embaixo de qual polo da pilha ou bateria que você tem que colocar. Da mesma forma, a parte ali reta metálica, né? Vai ter a indicação de qual polo ali da pilha você vai ter que colocar. Se por acaso você inverter, você colocar a pilha errada, na posição errada, não vai dar sinal nenhum naquele equipamento, ele não vai funcionar. Porém, se você colocar de forma certa, né, conforme a indicação, aí sim, aquele equipamento ele vai funcionar. E isso acontece devido à corrente contínua, que ela segue uma polaridade correta, uma polaridade certa, de forma reta, né? Então, se você inverter, você não vai funcionar aquele equipamento. Isso devido a essa corrente contínua. Já no esquema aqui abaixo, nós temos a corrente alternada, que é diferente da corrente contínua. O próprio nome ela já dá uma ideia do que seria essa corrente, né? É uma corrente que ao longo do seu percurso, ela vai se alternando. Então ela vai fazendo aqui essas ondinhas, né? Que nós estamos percebendo aqui nessa imagem. Ora ela vai estar no polo positivo, ora ela vai estar no polo negativo. Então, onde é que a gente percebe isso aqui no nosso dia a dia? É quando você vai plugar qualquer equipamento elétrico na tomada. Ali vai ter um cabo de alimentação, que vai alimentar aquele aparelho, e você não precisa ter uma posição certa para plugar. Você pode plugar ele de um lado ou de outro, e vai funcionar do mesmo jeito. E isso só acontece devido à corrente alternada, porque a corrente alternada, ela não se limita a uma polaridade correta, como a corrente contínua, né? Que a gente acabou de explicar. Então, por não ter essa polaridade certa na corrente alternada, você pode plugar o seu equipamento ali de qualquer posição que ele vai funcionar perfeitamente. A corrente elétrica pode ser calculada por duas formas. Pela divisão entre tensão e resistência, e potência
e tensão. Então nós temos aqui do lado essas duas fórmulas, né, na qual a gente pode encontrar o valor da corrente. E uma coisa interessante é que nas fórmulas nós não vamos encontrar o A representando aqui o valor da corrente, né? Nós vamos encontrar um I. Isso por quê? Porque na hora de calcular a corrente, o que a gente encontra é a intensidade da corrente. Por isso a letra I, de intensidade. E o A é apenas a unidade de medida, né, que é dada em ampere. Então nós vamos ter aqui a intensidade da corrente, nós temos o V representando aqui a tensão, né, que é medida em volts, e nós temos o R, que é a resistência, que é dada em ohms, e nós temos a potência, que é dada em P, né? A potência que é dada, melhor dizendo, em watts. Aqui nós finalizamos esse conteúdo teórico sobre a corrente. Espero que eu tenha sido claro, objetivo, né? E que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor sobre a corrente elétrica. Até o próximo vídeo.